20h38, estamos de volta no nosso programa Empreender com Sucesso. E hoje, quinta-feira, dia de nossas raízes. E daqui a pouquinho já vai estar conosco o Carlos Flávio, CF, Carlos Flávio Barbosa, e a Luciana Paola Camelotti, que já está aí, e daqui a pouquinho também aqui para conversar com a gente e a gente bater um papo e colocar aí as conversas em dia e trazer assuntos interessantes para você que está nos acompanhando. E nós estamos aqui para Tins Tinta. Pensou tinta, pintou com Tins, na Ângelo Bolson, pertinho da rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785. Confira as promoções e a qualidade em resistência e acabamento. Construtora Jobim, Cristo Rei e Centenário Residência School, os melhores investimentos imobiliários. Decora, casa e afeto, detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos para sua casa ser acolhedora e feliz. Decora na Heitor da Graça Fernandes, 500. Camobi, né? E o WhatsApp é 3311-7789. Universidade Católica Franciscana para um novo tempo no mundo do trabalho. Ângelos Oeste, Complexo Velatório na Elvio Basso, 1519, pioneira em planos de assistência funerária. E a partir de hoje nós temos um novo parceiro que é o Colégio Marco Polo. Bem-vindos aí todos do Colégio Marco Polo que vão estar conosco todas as semanas aí para falar um pouco mais sobre a educação do colégio. Também conosco, Pampeiro Volkswagen. Aproveite para conhecer os carros, as promoções que tem na Pampeiro, porque todos os dias, nas semanas, tem aí carros com preços promocionais, tem negociações, tem o consórcio. Basta você ir lá que você vai achar uma forma de negociação. Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros, 365, que tem promoções imbatíveis. E agora está com um jingle lindo. Então, um beijo para minha amiga, a Pendeza, né? Ela que coordena a empresa e que nos mandou o jingle que já está rodando. Também Colégio Fátima, Educação e Humanização para a Vida. Purifique Santa Maria e Purifique Camobi. Brita Pinhal, em setembro, 50 anos, soluções em obras de infraestrutura de pequeno e grande porte. Cislimpa, sistemas de limpeza. Nossas raízes. Acompanhe aqui todas as quintas-feiras ideias, debates com Luciana Paola Camelotti, Carlos Flávio Barbosa e Rodrigo Silva Jardim. E Saúde Protege, medicina do trabalho por completo, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Acesse saudeprotege.com.br. Esses são os nossos parceiros aí de todos os dias. E no primeiro bloco nós tivemos aqui o pessoal da Universidade Franciscana para falar um pouco mais sobre o vestibular, sobre o mestrado, sobre o doutorado, sobre as formas, né, também de entrar na universidade através do modo híbrido, através do modo, não só o híbrido, né, mas o EAD, e também o que é o modo normal, que é presencial, né? Então, a gente estava conversando com o pessoal e realmente tem muitas opções, tem muitos cursos e que o pessoal pode estar se inscrevendo, e são cursos todos que o mercado está carente, o mercado está precisando desses cursos. Então, por isso que não deixe de se inscrever se você quer buscar alternativas novas. Pode aproveitar e se inscrever, não deixar para a última hora, né? Porque passa muito, muito rápido e como sempre tem bastante pessoas lá, você não pode deixar
de se inscrever. Mas eu quero dar o boa noite para minha querida amiga, ela que estava de férias com a filhota, Luciana Paola Camilotti. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Elisete. Boa noite, Carlos Flávio, que está chegando, Eliezer. Boa noite, nossos ouvintes. Que bom, né? Passar das férias. Ai, coisa boa, nem fala. A gente volta renovado. Coisa boa, dar uma paradinha de poucos dias, mas já pegamos um fôlego novo, né? Com certeza, eu que não tirei, mas eu vejo pelos outros que as pessoas vêm mais animadas, mais felizes. É verdade. E eu quero dar boa noite para ele, né? Carlos Flávio Barbosa, aí, nosso parceiro. Hoje o nosso outro parceiro nos deixou na mão, o Rodrigo Silva Jardim. Depois a gente desconta o salário dele. Isso. Uma entrevista de última hora. Ele vai pagar a janta depois. Boa noite, bem-vindo, Carlos Flávio, que estamos aqui para bater o nosso papo de hoje. Lisete, muito boa noite. Prazer revê-la, né? Teve afastada dos palcos também por um período. 15 Eliezer. dias, mas problemas de saúde mesmo. Né? São coisas imprevisíveis, não tem como, né? Você fazer uma programação. É verdade. Luciana, prazer tê-la aqui novamente. Obrigada, a você igualmente. que nos ouve, nos vê, muito obrigado pela sua presença. Ela é fundamental para que nós possamos dar, digamos, continuidade a esse trabalho que está completando um ano agora em agosto. Já está completando um ano, Sim. Vamos ter que comemorar. Sim, estaremos de aniversário. De aniversário. Bom, quero perguntar quem é que quer começar o nosso bate-papo hoje. A Luciana que veio fresquinha de férias, né? Fresquinha, cor verde limão, pistache aqui, né? Uau. Tá linda, ela tá linda, gente. Bom, estão vendo aí na live. Com alguns kiwis na camiseta aqui para combinar. Ó. Olha, eu vi, tá linda. Renovando um pouquinho as cores, né? Eu até Lisete, teve uma época que eu vestia muito preto, sabe? Acho que assim, resquícios dos anos 90 e 2000, eu tinha muita roupa preta. Gostava do preto. E fui mudando, não sei o que me deu. Mas fica muito bem de cor, assim, colorida. E atualmente, assim, eu prefiro cores lisas, assim, que é mais fácil da gente combinar, e cores alegres, cores mais luminosas, que as cores elas têm uma fundamental importância sobre o nosso psicológico. Como eu fui, né, por muitos anos designer de interiores, e a gente acaba estudando sobre a influência do nosso ambiente, sobre o nosso humor, inclusive, aprendi que a cor, a gente sabe, né, que é uma frequência, né, é uma frequência de ondas, né. Então, como a gente tem, né, o espectro das 7 cores do arco-íris, cada vibração nos faz uma espécie de eco cerebral. Nosso cérebro ele reage às cores. Nós temos codificado em nosso cérebro, ao longo, né, das milhões e milhões de gerações que se sucederam na raça humana, nós temos coisas impregnadas no nosso DNA. E uma delas é a resposta aos estímulos, principalmente aos estímulos coloridos, né? Que a visão ela é considerada assim um dos maiores, né, sentidos dos 5 sentidos. A visão ela é a mais importante, né? Porque a partir da visão a gente consegue identificar todo o nosso ambiente ao nosso redor, o que acontece nele. O nosso cérebro, ele automaticamente ele detecta milhões de nuances nas cores, né? Tanto que já é sabido que parece que, não sei se são na casa, eu sei que são na casa de milhões, não me lembro direitinho o número, mas até posso depois trazer. São milhões de cores que o nosso cérebro, nossos olhos captam, conseguem definir. Então, inclusive os povos, dependendo do local onde eles habitam, eles conseguem identificar, por exemplo, assim, os povos das matas,
que vivem nos ambientes de selva, eles conseguem detectar muito mais tons de verde do que as pessoas que moram nos desertos. E os povos do deserto conseguem detectar muito mais tons terra do que os povos que moram na selva. Tá? Então, vocês imaginem que coisa maravilhosa que é o nosso cérebro e o nosso DNA. Né? Que geneticamente as pessoas já são programadas de acordo com o seu ambiente. E também, uma coisa interessante falar sobre as cores, já que nós estamos coloridas, e aqui nós temos um pink maravilhoso, que é uma cor fúcsia, na verdade, né? Que é um cor magenta, que nos lembra, né, uma das cores primárias. E a gente estuda lá na escala cromática, então, o que essas cores elas afetam o nosso humor. Então, lá a gente sabe que o amarelo é uma cor vibrante, é uma cor quente, né? Está na escala cromática das cores quentes, o amarelo, o laranja, o vermelho. O fúcsia, o magenta, são cores muito vibrantes, o tijolo, são cores que nos fazem nos sentir mais dispostos, mais alegres. O vermelho um pouco mais quente de toda essa escala cromática, ele pode nos causar uma sensação de calor no ambiente. Então, quando a gente quer que um ambiente seja acolhedor, a gente vai para os tons tijolo, terra, laranja. A pessoa vai chegar naquele ambiente, o amarelo também, vai se sentir no ambiente que está, parece que ele está mais quente que outros. Se a gente pegar o mesmo ambiente, vesti-lo com cores frias, verde, azul, roxo, a gente vai sentir uma sensação de mais tranquilidade e aconchego assim, para descansar. Ela é uma cor que acalma o nosso cérebro, enquanto as outras ativam. E sabendo disso, né, a gente vê a importância que é o nosso meio ambiente, o nosso ambiente de trabalho. Eu que trabalho com ergonomia, que trabalho com empresas, que a gente observa cada ambiente de trabalho. A própria iluminação, ela tem um fator decisivo sobre a produtividade, a concentração, aos riscos, a identificação dos riscos no ambiente de trabalho, que a gente sabe que o ambiente mal iluminado ele é propício a acidentes, a quedas, até as pessoas não terem, né, a real dimensão dos perigos. Então, vocês imaginem que a gente começa hoje, né, pessoal que está nos ouvindo, com todas essas informações que também são da minha área, né, técnica, e a gente trazer um pouco, né, de conhecimento e alerta para as pessoas que às vezes não dão muita bola para as cores. Mas ambientes coloridos, limpos, organizados, tem fundamental importância sobre o nosso psicológico. Você que está aí na sua casa, que tem aquela parede toda com fungo, além de fazer muito mal para a saúde, ela traz um aspecto de ambiente desagradável, de ambiente úmido, de ambiente mal cuidado. E isso traz para a nossa vida uma série de implicações. Você já acorda nesse ambiente e você volta para casa e encontra esse ambiente. Aí você já não tem muita vontade de arrumar a sua cama quando você levanta de manhã, você já não tem mais vontade de arrumar seu guarda-roupa, você já vai acumulando coisas que você não usa. Então, tem todo o fator psicológico digamos assim, da decoração, que eu gosto muito da palavra decoração, porque é decoração. A gente, né, fala do coração. Por que a gente fala assim, eu quero decorar minha casa? A gente que tem patrocinador de tintas aqui no programa. Lembrando, né? Verdade. Então, fazendo uma merchandisinha aqui, quem vende tintas vende alegria, vende reforma, vende melhorias internas na sua empresa, na sua casa. Muitas vezes a gente até trata, às vezes, até o nosso escritório melhor do que a nossa casa, né? E a casa vai ficando. Ou a gente trata melhor a casa e deixa o escritório e a empresa, né, sem muitos cuidados. Mas esses dias eu entrei numa empresa, pessoal, e a empresa passando por reformas, e a gente observa a mudança que faz uma reforma e uns 5 S's.
Eu entrei no local onde a gente trabalhava há anos, tá? Porque eu trabalho há muitos anos em várias empresas. E a gente sempre vai apontando essas coisas como melhorias ergonômicas, tá? Porque o layout, ele está ligado à ergonomia, NR17. Hoje nós estamos fazendo um pouco de engenharia aqui. E na NR17, a gente não só cuida do mobiliário, do laudo ergonômico da cadeira, da altura da tela do computador, da iluminação, da cortina para o sol não atrapalhar. A gente cuida muito também dessa questão dos 5S, tá? Que os 5S é um programa de qualidade que nasceu no Japão e que trata de 5 coisas muito importantes, né? Que é separar as coisas que a gente não usa mais, organizar, descartar, classificar. Então, são 5 procedimentos, né? E sempre manter aquilo em dia. Então, são esses 5 procedimentos que a gente pode aplicar na empresa, a gente pode aplicar na nossa vida pessoal, na nossa casa, na nossa cozinha, no nosso armário, no nosso carro. Às vezes o carro da gente vira um escritório ambulante ou vira um depósito ambulante. Tu abre o porta-mala, tu não consegue achar nem um triângulo, nem a chave de rodas, porque ele tá cheio de coisas lá que faz tempo que a gente não tira. O que isso tem a ver com a nossa vida, né? A organização. Que os 5S, ele é pura organização. Concorda? Sim. Só fazendo uma parte, falando no que a Luciana falou de ergonomia e 5S, quem é que tu te lembrou? Eu estava me lembrando agora de várias coisas, né? Porque assim, a Luciana trouxe vários elementos aqui que nós poderíamos, em primeiro lugar, assim, como esses dias eu estava... Doutor Veronese. Filho João. Ele que cuidava para a gente não ficar com os pés muito baixos na empresa. Sim. A cadeira. Exato. E a Luciana falou muito dessa questão do fato de que você tornar esse ambiente extremamente agradável, você tem naturalmente enormes ganhos, como, por exemplo, você tem uma alta produção e produtividade. Isso vai afetar o humor, ou não é? Sim, afeta o humor. Olha a diferença quando você entra num local e você sente aquele... Quem me vê braba é a casa bagunçada. Isso irrita a gente. A gente se sente mal. Aquele cheirinho de, como o pessoal gosta de dizer, cheirinho de limpeza. Limpeza. Quanto isso altera e muitas vezes acalma, relaxa, né? Te dá aquele up, né? E uma coisa também que eu me lembrava, porque esses dias eu estava recebendo, olha só, como aqui essa conversa leva longe. Eu recebi, acredito que mais de 10 imagens, fotos de Santa Maria do passado, um pouco misturado com os anos 60 e pouco. E aí eu me lembrei também, ela falando, né, a questão, porque aqui, falou em vestuário, falou em cores, tons, falou na questão de estrutura, de organização, de planejamento, de princípios, né? Que esses princípios se aplicam em tudo na tua existência. E eu me lembrei também, assim, tu vê as fotos, aí eu me lembro daquele período da década de 70, das bocas de sino, das roupas, você lembra? Coloridas, né? Estampadas, você lembra? Aí tu vai lembrando de tudo, assim, a gente quando, né, tinha aquela loucura e às vezes... Naquela época ninguém se importava, né? Até competir para saber quem tinha boca de sino maior que a outra, lembra? Era medindo, né? E para quem era como eu, que não tinha dinheiro, a mãe pegava e aumentava com os retalhos. Isso, fazia um monte de coisa. Para virar moda. Não, então, assim, saia de gravata. Lembra? Quem não teve uma saia de gravata? Que fazia umas tiras assim, em forma de gravata. Que o que era aquilo? Nada mais, nada menos que um monte de retalhos aproveitados. E aí também eu me lembro assim, aí tu vai fazendo todo esse movimento assim de retorno, aquele período. Por exemplo, quando que muitas vezes nós, dependendo das escolas, você tinha que limpar a sua sala de aula, lembra? Eu tinha. Você lembra? Porque e varrer também. Depois, assim, no início era aquela chateação, né? Porque tu achava que o teu papel não era esse. Mas depois tu via assim, mas como ficou legal, né? E não caía pedaço de ninguém. Não. Tirar o lixo, varrer. Varrer assim, depois tu dizia, como o ambiente mudava. Era totalmente diferente, né? Então, assim, cada ambiente sendo modificado, transformado, até porque nessa organização
organização, tu vai encontrar as coisas, né? É verdade. Vai acabar encontrando Sim. muitas vezes, porque na bagunça fica muito complicado, muito difícil. E eu sou extremamente bagunceiro. Isso que quando eu era bem jovem, eu era extremamente organizado, era chato nisso, Metódico. extremamente metódico. E com o tempo, né, fiquei bagunçado. Aí o pessoal diz, vou arrumar isso aqui. Não, todo gênio é assim, né? Ele sabe o que vai fazendo. Eu sei onde é que está cada coisa, assim, só para brincar, para justificar a minha bagunça. Justificando. Genialidade. Mas né? assim, ó, voltando a toda essa questão, assim, ó, o como nós vimos que esses ambientes que vocês estão falando, e também me lembrou, Luciana e Lisete, foi aquele período que nós, sempre a gente volta, né? Juntos com a questão dos serviços, junto ao Sebrae, Senac, Senai, que era, às vezes, você chegar nesses ambientes, Luciana, e você via, assim, ó, a ausência de garantia mínima de conforto e o ambiente se tornava insalubre. E aquelas lugares... Era ponto de conflito, a gente sabe que isso também... Né? Eu ia nos depósitos, quando eu trabalhei em vigilância sanitária. Você lembra que nós ia olhar o pão, as cucas e coisa, Sim. com as toquinhas, tudo, às vezes era tudo... A própria Horrível. distribuição espacial, né? O pessoal não tinha Uhum. essa Layout. noção. Layout. Sim, toda a parte do layout, toda a Claro, parte física. disposição. E uma das coisas que o Sebrae tinha naquela época Distâncias, né? Sim. era um tipo de um concurso É, que aquele que fosse classificado ganharia. Lembra? sim, Tinham profissionais, arquitetos que foram selecionados também para aquele. Então, assim, ó, ele ganharia de presente toda uma repaginação do seu serviço. verdade. Né? Ah, que legal. Foi Que justamente assim, ó, maravilha. para tentar estimular, não Estimular. apenas ele ir lá aprender, digamos, fazer algumas dinâmicas que era importante, também fazer essa repaginação pessoal na sua psique. É ou não é? Né? Aí tinha uma amiga, Liane, ela falava muito, eu lembro da Liane, ela Sim, falava, Caçoava, tu aham. tem que participar do Empretec, tem que participar do Empretec, porque isso quebra. Ela não está mais morando em Santa Maria. Ela foi para a Rússia, Foi pra Rússia, voltou, e aí veio para Santa Maria e agora foi embora de novo, não sei para que cidade. Alguém me falou esses dias do Sebrae. Porque a Luciana está falando nos 5 S's, né? E a gente lembra dos S's também. E esses dias encontrei o Pedro Sacol, que está na DESM agora, e dizer para vocês, e aqui quem nos vê e nos ouve, eu descobri, olha só como é uma vergonha, descobri que tem um plano estratégico de desenvolvimento para Santa Maria na DESM que dá para baixar, e eu coloquei até no nosso grupo. Não Eu quero vi ler ainda. ele. Coloquei um PDF lá. Então, assim, ó, é justamente também. E aí, Luciana, a gente sai para as ruas. E aí tu olha para a tua cidade, o calçadão de novo está sendo modificado, né? O calçadão, eu acredito que é o espaço mais modificado da história planetária, né? Porque Hoje eu ouvi aqui no rádio que ia ficar pronto até dezembro, quero ver. não, mas assim, ó, Gente e do como céu. isso afeta, gente? Cidade Afeta, limpa, afeta cidade arborizada, muito. é ou não é? Florida. Florida, assim, ó, então tu está falando de ambiente interno, ambiente Claro. externo. Gente, isso modifica, Modifica tudo. o humor da cidade, Modifica os o mundo. relacionamentos, é ou não Modifica é? o mundo. A maneira como as pessoas tratam os seus espaços, preservam os seus ambientes, porque isso é uma coisa que sempre se brigou aqui, né, pessoal? O exterior entra para dentro, É. assim como o Contamina, interior né? sai para Contagia, fora. contagia, né? Eu coloco isso nas minhas palestras, porque quando eu falo sobre clima organizacional em NR 17, por quê? Porque o layout, os 5 S's, tem uma relação muito estreita com o clima organizacional. As pessoas têm menos atrito no ambiente organizado, elas estão mais definidas no seu quadrado, elas sabem onde estão suas coisas, elas se deslocam menos, elas não atrapalham os outros. São menos dispersas. E elas se sentem melhor só de olhar Sim. aquele ambiente organizado. Se tu tá num escritório e que tá com pilhas de papéis até o teto, que as pessoas não sabem onde é que estão os documentos, um diz que emprestou para o outro e não sabe onde é que tá, não existe um procedimento, né? Eu tô falando uma coisa simples, agora tu imagina isso dentro de uma indústria. Eu tô falando, e aí imagina um almoxarifado, Sim. onde entra mercadoria toda hora, as pessoas são Sim. várias pessoas no mesmo lugar. Começa a ter conflito. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem um déficit de organizacional já de formação, de casa. Porque se a gente não aprender isso em casa, a gente vai pagar muito caro no seu ambiente de trabalho. Você vai levar essa carência
disciplinar para dentro do trabalho. Isso é uma carência disciplinar. E eu sempre falo isso dentro das empresas, que é importante a gente insistir nos 5S dentro da ergonomia, porque esse é o único campo, a única brecha que se fala sobre disciplina. Porque onde é que isso vai impactar? Na segurança do trabalho. Porque se eu não tiver pessoas disciplinadas, eu vou ter acidentes da empresa. Acidentes dentro. Pessoas que não cumprem regras são mais suscetíveis a se acidentar, porque elas são voluntariosas, elas são irreverentes. A gente vê pessoas que recebem várias advertências e depois acabam se acidentando. Certa vez eu conversei com um agente, um fiscal do Ministério do Trabalho, que ele me disse: vocês tinham que ter demitido esse funcionário. Ele tinha várias advertências. Então, assim... Foram condescendentes e acabou acontecendo um evento... E aí o RH falou uma coisa interessante. Eram coisas diferentes, só que o perfil era irreverência em pessoa. Então, o que aconteceu? Se ele tivesse tido 3 advertências na mesma coisa, eles poderiam demitir a pessoa. E ela não teria sido acidentada. Entendeu? Então, às vezes, o administrativo fica preso à própria lei. Que a lei não colabora para a disciplina das pessoas. Ela é muito branda e ela é muito sem esse foco, que é o que nos falta no Brasil, porque nos outros países eu já tive contato com outras realidades, em obras grandes, como é o próprio estádio de Londres, que eu visitei em obra, uma das poucas pessoas daqui de Santa Maria entrar numa obra daquele tamanho, fui eu. Uma visita técnica, onde a gente é obrigado a vestir todo um uniforme, a ser acompanhado por engenheiro de segurança, numa empresa que tinha 2.500 trabalhadores, sendo que tinha 50 engenheiros de segurança nesse canteiro de obra. Olhem, eu não estou nem falando dos outros engenheiros, estou falando que na minha área tinha 50 engenheiros de segurança. Então, aí que a gente vê, né, que lá no Reino Unido, nesta obra, existiam várias empresas brasileiras trabalhando e todos os funcionários cumpriam regras. E por que não aqui? O que há com a gente que o nosso layout não é respeitado? Tu pode colocar sinalização de segurança e ela não é respeitada. Eu estive no Mato Grosso, na ocasião de um quase desabamento, que eu interditei uma operação de desmoronamento de talude e colocamos toda a sinalização de proibido trabalhar naquele local. Isso foi antes do meio-dia. Trocou o turno, entrou o novo funcionário da tarde, pegou a reta escavadeira e foi mexer. Diretamente lá. Porque ele chegou lá, arrancou todos os cones, todas as fitas, todas as placas e foi trabalhar. Ele não leu. Nossa. E isso é o quê? Falta de respeito à sinalização. Se estava tudo fitado, proibido entrada, com placa, com cone, com fita zebrada, amarela e preta, como que tu ultrapassa essa barreira? Nossa. Então, quase desmoronou um pavilhão. Só que o pavilhão estava cheio de material pesado. Ia ser um desabamento, porque era uma montanha gigantesca de material dentro daquela parede que era a lindeira a esse talude que estava desmoronando. Então, são coisas graves que tu entende que as pessoas elas não dão a devida importância as regras de segurança, como é uma sinalização de bloqueio, de impedimento de trabalho. Não é fácil. Então... Bom, 21h07, nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso.
E Membuí é a evolução da travessia do AM ao FM, da conexão da antena ao digital e da geografia local ao global. Tá na sintonia? Então aumenta o volume que estamos juntos. FM 101.9. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Há 70 anos no Brasil, a Volks sabe o que mais vale na vida dos brasileiros. E para comemorar nosso aniversário, vamos fazer o maior feirão da nossa história. É o Feirão de Fábrica Volks 70 anos. Faça a festa com as melhores ofertas. Uma oportunidade imperdível para você comprar seu 0 km com taxa zero e pronta entrega. Aproveite. Novo Polo Track 2324 de 88.690 por 78.690. Entrada de 50% mais 70 vezes de 990 com taxa de 1,29% ao mês. O carro mais vendido no Brasil. Venha conferir. Volks 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste. Rua General Neto 258, telefone 55 30 25 6140. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Protege e a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Tem novidade na Decora. As decorações que estão dentro da tendência e as atemporais estão em nossa loja. Venha nos visitar e conferir mandalas, adornos de mesa e parede, cachepôs, flores permanentes, livros, caixas, vasos e muito mais. Esperamos vocês na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Envie agora uma mensagem para 55 3311 7789. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Agrocomercial Canabarro, atendimento personalizado, com produtos agropecuários e veterinários. Com
Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365. Contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$ 396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador. E Membuí, tá na sintonia. Estamos juntos. 21h13. 18 graus. Você quer vitrine para empreender com sucesso? Inovação, criatividade e fidelização para sua empresa. 21h14, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. E vou deixar, já falei várias vezes os patrocinadores, então vou dar uma folguinha aqui para a gente aproveitar o nosso bate-papo aqui, que está super legal, e que a Luciana fazia tempo que a gente não via, né? Carlos Flávio esteve mais vezes aqui, mas a gente conversando aí sobre esse tema que a Luciana trouxe, de muita relevância, né? E que a gente tem que analisar também, não é só criticar, mas perceber o quanto isso é importante. E vou passar para o Carlos Flávio, que ele estava comentando, e aí a gente foi para o intervalo, aí acho que eu tirei aí a... Não, é justamente assim, ó. A Luciana diz assim, ó, como o tema livre lhe favorece, né? Porque às vezes você vem com uma ideia de uma temática, chega aqui e as coisas se alteram, né? E esse tema é extremamente relevante justamente porque aquilo que nós estamos falando, os motivos pelos quais eu mudo a minha maneira de pensar e agir. E isso tem sido muito debatido. Não são por falta de metodologias, não são por falta de protocolos, são por desconhecimento, sensibilidade, conscientização, para você ver assim, ó, como nós estamos falando aqui antes de começar, né? Existe todo um desenvolvimento com método. Tem um sentido nisso. Claro. E nós falamos desde a questão de coisas parece aparentemente simples, né? Do uso dos EPIs, desde a recepção, saber como funciona, como deve funcionar, como devem ser limpos e higienizados, como devem ser guardados, como devem ser vestidos, como serem desvestidos, porque isso faz um sentido muito grande. A Luciana colocava essa situação que ocorreu, por exemplo, no Mato Grosso e em outros lugares, muitas vezes a não preocupação com a sinalização. E às vezes é cansativo isso, porque você, como tu disse, porque como faltou nos primórdios da tua existência, né, na tenridade, porque isso é uma coisa também que a gente tem que ver, porque tu aprendia isso, a limpar, a apagar a luz, né, você tomando... Por que eu tenho que apagar a luz que o meu irmão ligou, te lembra? Aí depois, sabe por quê? Porque depois você vem aqui, no final, e reclama que você gostaria, né, de receber um tênis novo. Aí eu lembro para você que, como a gente teve que pagar mais na luz, na água, o dinheirinho não sobrou. Se você ajudar a cuidar, então você vai cuidando do ambiente, cuidando da casa, entendendo que as coisas têm um porquê. É ou não é? Porque às vezes assim, ó, hoje, gente, nós somos de uma época um tanto diferente para muitas pessoas.
Antigamente era Sim. muito mais fácil você ter em casa uma empregada doméstica, que depois, em alguns lugares, passou a ser secretária, colaboradora, etc., nomenclatura. Mas a atividade permaneceu dos serviços gerais. Quando você não tinha, ou era folga, etc., e muitas vezes essas pessoas moravam nas casas, né? A maioria das vezes morava. Se incluíam na família, que foi o caso que nós tivemos. Mas você também tem que aprender a colaborar e nunca se, digamos assim, ó, por que você varre? Por que você limpa? Mas quiçá todo dia você tem que fazer isso? Né? Parece que é o tipo de atividade que pouco se valoriza, mas que ela, como foi dito, é fundamental para tornar um ambiente aprazível, adequado, né? Habitável. Que lembra a necessidade de respeito também para aquele que trabalha, você deixar como recebeu. Né? Sim, exatamente. Exatamente. E outra coisa que a Luciana falou da questão da segurança do trabalho. Eu já trabalhei numa empresa onde tinha as festas das gurizadas, e eles usavam os extintores de incêndio, usavam. Os maiores também. Quando era CO2 era comum, porque agora com pó químico, É. se você usar, você vai estragar o ambiente total, a mobília, todos os eletrônicos e acabou, Mas usavam, né? Mas o CO2, infelizmente, ele se prestava para isso, ele era geladinho e as pessoas O pessoal acabavam usando aquela fumaça, né? No caso não é uma fumaça, é um gás, mas parece uma fumaça. Depois escondiam atrás das portas, atrás das coisas. Que dá um susto no pessoal e que pode também, né, depois ser caso de querer usar o extintor tá vazio, a gente sabe o que acontece. Né? Exatamente. Então, mas eu estava me lembrando uma coisa importantíssima que não vou deixar escapar sobre esse fato que eu pude identificar um possível acidente. Eu vou dizer para vocês que eu devo esse conhecimento ao meu professor Thales Araújo. Eu fui monitora de estradas, tá? Junto com o professor Ronaldo, lá do Departamento de Estradas. Eu fui monitora deles. Eu me lembro da aula que eu aprendi a identificar o que era um desabamento de talude, que se chama fenda de tração. Que o talude ele começa a romper em meia-lua. E a partir do momento que isso aparece na superfície do talude, essa meia-lua, essa rachadura em meia-lua, é sinal que esse talude já destacou. Ele já vai desabar. E ele sempre nos disse assim, se vocês estiverem numa serra, após muita chuva, e vocês perceberem uma meia-lua se abrindo na estrada, não passa, porque vai desabar. E naquele momento, eu salvei talvez a vida daquele operador da pá carregadeira, porque eu identifiquei essa fenda de tração. Então, muito obrigada, professor Thales, que o seu conhecimento transmitido foi muito bem aplicado. E talvez eu tenha evitado esse acidente e, graças a Deus, ainda consegui identificar a transgressão a tempo, porque a pessoa ia continuar trabalhando naquele talude e esse talude ia desabar por cima dessa máquina, tá? Então, valeu a pena estudar, valeu a pena prestar atenção na aula, era uma coisa que eu gostava muito das aulas de obra de terra. Lembro até hoje, corte, aterro, empolamento. Luciana, eu olho para a Luciana toda delicada, bonita, assim. Eu fico pensando a Luciana como engenheira de segurança do trabalho. Sim, e já estive nos ambientes mais agressivos e mais insalubres que a gente possa imaginar. Eu com a minha figurinha aqui feminina, já liderei equipes com mais de 30, 40 técnicos, sendo que eu era a única mulher presente e sendo a líder da equipe, porque nós estávamos correndo prazo para desinterditar empresas que estavam sofrendo sanções e poderiam fechar se nós não vencêssemos os prazos. Bem complicado. E aí aqui entra um elemento extremamente importante que tu colocaste agora, que é o fato assim, ó, a cultura também que nós não temos das manutenções preventivas e desta prevenção, por dizer assim, ó, tu imagina, tu correr contra o tempo,
Porque isso é dinheiro, uma empresa parada, né? Sim. Dependendo desta empresa, do porte, do tipo de produto, é algo caríssimo. Lembra, Sim. tu fez lembrar agora, por exemplo, e às vezes já com todo digamos, um contrato, como aconteceu com o Silva recentemente, se a gente for pegar na questão histórica, você lembra? Sim. Que veio aqui, o pessoal do Ministério do Trabalho fechou. Eu sou ex-SESMIT do Silva. Tá, e aí Isso você... aconteceu depois que É. eu saí exatamente para ir para lá para o Mato Grosso, para ir para Rondônia, para Manaus. Eu saí do Silva E para ir vocês para lá. imaginam, né, imagina se há uma ruptura contratual, que você tem cargas e cargas, toneladas, né, containers de carne para entregar e de repente a empresa foi fechada por não atender sistematicamente, segundo informações que foram prestadas à época, de referências a determinadas falhas na adoção de medidas de segurança do trabalho. Aí você imagina assim, ó, o quanto isso poderia... E depois ia a marca também, né, Elisete? Tu que trabalha muito com a questão do empreendedorismo, o valor de uma marca, né? Nossa. E a gente sabe que os contratos internacionais no comércio de commodities, ele custa muito caro. A tua imagem lá é destruída. Em grandes empresas, quando há um acidente de trabalho, cai as ações da empresa. Sim, sempre. Cai as ações. Mas cai consideravelmente, pode cair 15% as ações, como a gente tem visto, sim, em casos que despenca. Então, é bem sério, né? Exato, e a gente sabe também que algumas... como o Brasil é o país mais competitivo na área de produção de alimentos, é aquele que mais cresce e vai tomando o primeiro lugar em quase todas as culturas, o que acontece também? É o fato de que vão se criando barreiras, muitas vezes, não alfandegárias, não sanitárias, em cima dessa questão. Que daqui a pouco o cara vem com a pergunta, como parece que uma vez surgiu de alguns agentes da Itália. O que nós não queremos saber é se você produz bem, se você tem uma condição de um status higiênico sanitário elevado. Nós queremos saber se o funcionário que aqui trabalha, ele é feliz. Como é que tu faz? Como você faz um dimensionamento disso? Como é que você justifica isso? Exato, assim, ó, porque daqui a pouco eu quero saber se ele trabalha bem, se ele não está vivendo uma situação de precariedade sob o aspecto da própria inter-relação pessoal. Né? Se ele não tem para com a chefia uma determinada relação de precarização no desenvolvimento das suas atividades. E aquilo que a Luciana disse, que é uma coisa também que às vezes a gente sabe. Há um limite da nossa capacidade humana, porque assim, ó, eu preciso de dinheiro, se eu fizer mais horas extras eu ganho. Mas e o cansaço? E algumas atividades, como tu disse, o ambiente muitas vezes tem que ser extremamente cuidadoso, porque tu vai perdendo capacidade de responder no mesmo nível. Tu tem vários estudos que mostram, né? É a mesma coisa que o rendimento escolar, lembra? Amanhã... A atenção vai caindo, o cansaço vai chegando. Exatamente. E dizem, né, os especialistas, que a gente, de vez em quando, o nosso cérebro é como um computador. Ele faz um looping de vez em quando. E nesse momento que a gente faz um looping na atenção, acontecem os acidentes. São coisas que a gente observa. Pode ver que é um segundo, às vezes, um acidente. É uma fração de segundo. É uma fração de segundo e a pessoa fez algo que ela nunca iria fazer. É incrível. É aquela bobeira, aquele segundo de bobeira, mas como que eu fiz isso? É como aquela piada, né? Que a pessoa chega na sala todo dia... joga a bolsa no sofá e atira o cigarro pela janela. Um dia ela joga o cigarro no sofá e atira a bolsa pela janela, entendeu? Ela troca o método, tem as partes do método, né? Tem todo um sistema. Grosseiramente, é aquele cara que aparecia nos filmes... É o lapso. E que aparecia nos filmes, lembra? Que o cara atirava e assoprava o cano do revólver. Lembra que naqueles filmes? E uma coisa, Elisete, assim, ó, que... eu me lembro também, uma vez, foi até num programa desses de telejornal, empresas grandes de São Paulo começaram a perceber um baixo rendimento do quadro funcional em setorizado. Eles foram verificar e praticamente todas essas questões estavam sendo atendidas. Tá, mas qual é o fator que está sendo, né, mistério, né, identificado? Sabe o que eles perceberam?
que havia um percentual significativo dos seus funcionários com um grau de endividamento alto. A empresa negociou com eles, lembra? Acho que você não lembrar essa história, isso já faz alguns anos. E o que ele fez? A empresa criou, sentou com o RH, sentou com o setor financeiro e ajudou o pessoal a... comprou a dívida, ou seja, renegociou a dívida e também apareceu eles ministrando aula sobre economia doméstica. Sabe assim, ó, voltaram a saber criar gastar, estabilidade. saber poupar. Olha só, isto é uma situação de inteligência. É você não ficar assim, pô, mas toda a parte de ambiência, né? As condições, os salários são bons, mas mesmo assim essas pessoas, eu estou em declínio. E os caras têm contrato grande, porque eram empresas grandes. O que está acontecendo? E aí foram verificar, porque também é desconfortável para quem está em dívida dizer que está em dívida, né? Porque é desmoralizante, né? E eles foram tentar verificar e tiveram essa beleza de atitude. Claro, só que eles disseram, com todo esse investimento não fariam uma segunda etapa, porque daí vira um ciclo vicioso. Pessoal, tá ótimo o programa, mas eu vou ter que encerrar, porque agora são 21h28 e às 21h30 o Isaías Romero inicia, daqui a 2 minutos. Então, que agora mudou os horários, tudo, né? Posso fazer Pode. Só um último? Pode. Uma propaganda de uma experiência muito boa? Pode. Pessoal que quer fazer um programa excelente com a família, conheça a Praia Grande, aqui em Santa Catarina, 35 quilômetros de Torres. Voei de balão nessas minhas férias. Fiquei na pousada Pedra Afiada com a minha filha. Fizemos trilhas dentro da vegetação intacta, preservada, com todo o cuidado de um empreendimento ecológico, onde a gente pode nadar na água do Rio Malacara. Então, meu beijo para toda a equipe do Hotel Pedra Afiada. Vocês estão de parabéns. Parece que tu está no outro planeta, não é nem fora do Brasil. É uma coisa incrível o que está acontecendo naquela região. O balonismo tomou conta de Torres e Praia Grande, está atraindo muitos e muitos turistas para lá. Gente de toda parte do mundo e do Brasil. Vale a pena conhecer o nosso querido Brasil. Perfeito, gratidão aí que o Romero já está aí esperando, né? Nós vamos desligar essa live e você vai continuar compartilhando e a gente encerra hoje e amanhã a gente está de volta com mais Empreender com Sucesso. E agora vem Isaías do Amaral Romero. Na pluralidade de vozes,